A graça do nosso Senhor Jesus, graça do nosso Pai Celestial, de volta com mais um vídeo. E sempre falando sobre problemas emocional, psicológico. E eu quero falar para você que eu não sou psicólogo nem psiquiatra, e não estou querendo dar uma de psicólogo, de psiquiatra, de homem entendido, estudado. Não. As coisas que eu falo aqui, passos, foram coisas que eu enfrentei, momentos difíceis, e que graças a Deus, graças ao nosso Senhor Jesus, eu superei, porque Deus tem me fortalecido na sua palavra. Então eu fiquei curado dos problemas que eu tive, e então desde então comecei a postar vídeos para ajudar pessoas com esses problemas. As pessoas começaram já a ouvir som aí, não sei se vai sair o som aí. Então eu comecei a ajudar pessoas com esses problemas, e algumas pessoas têm tido solução e têm até visto uma solução na vida delas. Então eu quero que nesse vídeo você venha entender a manipulação que fazem com a nossa mente, certo? A manipulação, a estratégia que fazem com a nossa mente, tá bom? Para nos deixar doente psicologicamente, com esquizofrenia, síndrome do pânico, fobia, medos, vendo vulto, ouvindo voz, tendo pesadelo, tendo insônia, tendo todo esse tipo de coisa. Então eu quero que você, nesse vídeo, você tente pensar comigo. Imagine assim, um homem que pinta um quadro, um pintor. Quando ele pinta um quadro, certo? Ele precisa pintar aquele quadro vendo um rio, vendo uma árvore, vendo animais, para pintar aquele quadro. Ele precisa ver para pintar, certo? Ele precisa imaginar o que ele está pintando. Tentar imaginar como vai ser, certo? Então ele pinta aquele quadro, ou ele pinta aquele quadro do que ele já viu. Digamos que ele não está presente naquele lugar, mas ele viu aquele lugar, e ele vai ficar lembrando e vai imaginar como é. Então, ou ele está vendo o que ele está pintando, ou ele já viu o que ele está pintando, ou ele vai imaginar como é, mais ou menos, tentando e criando na imaginação dele como é mais ou menos aquele lugar, mas geralmente baseado em outro lugar, em outra imagem semelhante àquele lugar que ele já tem na mente dele. Então eu quero que você use esse raciocínio, que, mais uma vez, ou a pessoa pinta o que ela está vendo, ou ela pinta o que ela já viu, mas não está naquele lugar, ou ela pinta algo semelhante àquilo que ela já viu, mas que parece, ou ela cria uma imagem na mente dela, uma imaginação. Ele vai criando, imaginando como seria aquilo, certo? Então é assim que funciona. Então agora vamos tentar ver o seguinte. Lembre-se que Deus é espírito, certo? Lembre-se também que o demônio é espírito. Isso não está escrito? Aqui não está escrito, ó. Veja bem. Quando o espírito imundo, então é um espírito, né? Um espírito, certo? Então eu quero que você use o seu raciocínio, certo? Você não pode. O que acontece? Essa imagem aqui, deixa eu pegar um aqui do início. Essa imagem aqui, isso aqui ninguém nunca viu, o demônio, certo? Ninguém nunca viu. Isso aqui você não pode ter medo, porque criaram para lhe fazer medo. Imagine que ninguém nunca viu isso aqui, nunca tenha visto como realmente é o demônio, certo? Ninguém nunca viu, mas alguém, certo? Alguém disse assim: vamos fazer o seguinte, vamos criar a imagem disso para a gente ter como um Deus nosso,
E com essa imagem, uma imagem bem feia, bem estranha, vamos amedrontar as pessoas. Vamos pegar essa imagem, vamos criar essa imagem, aí ficar imaginando como seria feio, estranho, né? Então criaram essa imagem aqui, imaginaram, criaram, e alguém criou, uma pessoa só criou isso aqui, certo? Uma pessoa criou, e essa pessoa pegou, que tirou várias cópias e mandou que os seus amigos, que os seus companheiros espalhassem por todo o mundo, certo? E aí então, através dessa aqui, alguém já fez essa imagem aqui como um Deus deles lá, né? Um Deus demoníaco, né? Então, essa imagem já pertence àquela, e essa pertence a essa. Então, essa veio dessa. Então, mais ou menos é como se essa aqui fosse a primeira, depois veio essa, e então depois fizeram essa aqui também, que é semelhante, mas veja bem que essa aqui também. Então, todas essas imagens, elas foram criadas com um propósito, certo? Para fazer medo a você de algo que é espiritual, que ninguém nunca viu e nunca verá, porque espírito, ninguém pode ver um espírito, tá bom? Então alguém imaginou como seria, e através disso faria medo às pessoas, colocaria medo nas pessoas, fazia as pessoas terem medo de algo que é espiritual, que ninguém pode ver, tá bom? Ninguém pode ver, porque é espírito. Então usa o seu raciocínio, tá bom? Então alguém imaginou. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar, fazer um personagem nessa forma, certo? Como também fizeram um personagem, criaram uma imaginação, a imagem de Jesus, e agora com essa imagem aqui fizeram com que o demônio fosse equiparado a Jesus, que aqui essa imagem é essa. É como se estivesse numa quebra de braço, Jesus e o demônio. Então como se é como se endeusassem o demônio. Então criaram essa imagem, que isso aqui criaram da imaginação, assim como um pintor, ele cria, certo? Um pintor cria o que ele nunca viu, mas ele fica tentando imaginar como seria, e vai criando imagens e imaginando. Assim também pararam e imaginaram como seria uma coisa assim, para fazer medo às pessoas. Aí criaram essa imagem, certo? Com a imaginação que alguém tem lá. Depois criaram imagens semelhantes a essas, que essas aqui, que é um dragão, certo? Eu já mostrei há pouco tempo, vou aproximar mais. Olha, certo? Que é semelhante, vermelho. Depois criaram outras, como essa aqui. Depois foram criando outras. Então, semelhante a essas. Então, o que fizeram? Vamos também criar coisas que estão relacionadas a ela, certo? Como essas coisas de mula sem cabeça, certo? Mula sem cabeça já está relacionada, tudo para fazer medo das pessoas. Então, com isso aqui, vai fazendo você acreditar que isso é coisa demoníaca e que é uma coisa de fazer medo. Mas aqui alguém criou, alguém imaginou como se isso aqui ninguém nunca viu e nunca verá, porque isso não existe. Porque se existisse, nós veríamos isso aqui o tempo todo, em todos os lugares. É isso? Então ninguém nunca viu. As pessoas que viram foi porque já criaram essa imagem, e antigamente colocavam muito literatura de cordel, e as pessoas imaginavam e via e tinha medo, e a mente ia criando. Então, assim como a mente cria, alguém que criou isso aqui, o que é que você usa o raciocínio? Assim como alguém que parou e pensou, imaginou essa imagem aqui, foi criando, elaborando um cavalo sem cabeça, mas com fogo no pescoço. Então, também uma mente que cria algo que não existe, usa o raciocínio. Então, se a pessoa para e fica desenhando, tentando imaginar algo que não existe, então também a pessoa consegue imaginar
isso aqui e criar na sua mente essa figura, e ela como se, vamos dizer assim, se materializasse na sua mente e fica na sua mente. E se você tem medo, essa imagem vai ficar sempre vindo na sua mente, porque alguém já criou essa imagem. Mas se ninguém nunca tivesse criado essa imagem, nunca tivesse tentado imaginar como ela seria, essa imagem existiria? Não existiria, nós não teríamos ela aqui. Como também, se alguém nunca tivesse imaginado como seria essa imagem do espírito maligno, eles também não tivessem imaginado, nunca imaginei, ninguém nunca imaginou, nunca desenhou, então também não existiria, não estaria aqui, certo? Então, o que fizeram? Começaram a espalhar nas histórias de cordel, nas histórias antigas, que antigamente não tinha a tecnologia que tem hoje, filmes e tudo mais, tinha, mas era pouca tecnologia, pouco recurso. Então, criaram isso aqui. Veja que tem sempre a ver vermelho e preto, certo? É sempre assim, é tudo já manipulado para amedrontar a sua mente. Veja que é tudo vermelho e preto, é vermelho, preto, embora aqui não seja tão vermelho, mas é vermelho, é tudo vermelho e preto, certo? Então é preto, tá vendo? E o preto aqui também em vermelho tem a influenciar para esse lado. Então criaram esse personagem e criaram outros personagens que vêm desse, que foi gerando outros personagens. E eles espalham em tudo que é canto esses personagens, eles espalharam, certo? Isso aqui para fazer medo às pessoas, mas lembre-se que foi apenas alguém que imaginou. Tudo isso aqui foi desenvolvendo, assim como um pintor, ele desenha vários e vários quadros diferentes, imaginando como é, e a mente vai criando. Assim também alguém imaginou e foi criando, desenvolvendo vários personagens e colocando medo em você, certo? E aí, como que já não bastasse, eles já associam esses personagens de filme também aqui, que não existe, alguém se maquia, mas isso aqui, alguém que imaginou como seria essa maquiagem também imaginou, mas já associa ao que? A espírito maligno, a demônio. Então, isso aqui também, você sabe que isso aqui também foi o fruto da imaginação de alguém. As pessoas, mas já vem daquilo lá, que já é, isso aqui já é filho dessa imagem aqui, vamos dizer assim, colocar como ela é principal, porque a principal, tudo indica que é essa aqui, certo? A principal, tudo indica que é essa daqui. A mãe de todas essas imagens aí, essa é a principal. Mas veja que tem a ver com o bode. É isso, uma cara de bode. E veja que no fundo, isso aqui também é como se fosse um bode, só que já bem diferente. Bem já aprimorado, os dois chifres aqui. Então tudo tem a ver com o bode. Bom, isso aqui tiraram do bode, certo? Isso aqui é um bode velho. Pronto, é isso mesmo. Sem medo de errar. O chifre, tá vendo? Isso aqui tiraram de um bode. Pronto, chegamos lá. Do bode foram imaginando, modificando e chegaram em várias coisas. Então tudo isso aqui vem do bode, certo? É chifre, vem do bode. Então nos enganaram, porque eu fui enganado também com isso aqui, e nos fizeram acreditar nessas imagens que alguém imaginou através de um bode, tirou de um bode e foi desenvolvendo várias imagens, várias. Isso aqui também já é fruto da imaginação desse bode, certo? Isso aqui já é colocado em filmes, em lugares sinistros e escuros, para que você tenha medo. Um cenário estranho, sombrio, com névoa, já é tudo manipulado para ficar preparando sua mente para fazer você ficar esquizofrênica e doente mental. Aqui também, isso aqui imaginaram como seria, certo? Um espírito. Vamos tentar imaginar como é um espírito. Um espírito de gente morta, de pessoa que já morreu. Mas usa raciocínio, certo? Se todas as pessoas se a gente visse realmente espírito que já morreu, pessoas que já morreram, a gente visse, imagine que bilhões e bilhares de pessoas, nem sei quantas já morreram. Então, se os espíritos andassem pela terra, como dizem aqui, sugestionam isso, e veja que o rosto não aparece, porque é um rosto de uma pessoa, e é um rosto de uma pessoa que alguém criou, imaginou como seria essa pessoa, ou o rosto de alguém que já faleceu, certo? Então eles tentam encobrir o rosto para que você não veja que realmente parece um rosto de uma pessoa, e aí você diga, não, ali é o rosto de uma pessoa, então é coisa boba. Então eles encobrem já com esse propósito, para você não imaginar e ficar imaginando que é um rosto fake, é um rosto sombrio, mas aqui
é baseado no rosto de alguém, no corpo de uma pessoa. Então, imagine se realmente espíritos existissem e aparecessem, nós veríamos espíritos em todo que é lugar, porque não onde a gente mora aqui agora já morreu muitas pessoas, e muitas pessoas talvez foi enterrado até onde a gente mora aqui. Então a gente veria espírito em tudo que é lugar. Então isso aqui já é uma manipulação para você ter medo, certo? E eles já colocam em filmes, colocam em desenhos, olha, tá vendo? Olha, o bode, velho, tá vendo? Chifres, olha, também aqui. Mas isso aqui já é preparando as crianças para terem medo mais tarde, certo? Isso aqui também já tem a ver, já é filho daquilo lá, certo? Você já viu espíritos? Você veio, já viu espíritos? Então, aí coloca um lugar aqui escuro para sua mente ter medo de escuro, imaginar, porque aqui essa pergunta com esse escuro tem a ver, tem relação, certo? E com essa pessoa aqui de costas, que tem a ver também com aqueles filmes que você já viu. Então vai puxar para você como que tem algum espírito aqui no escuro. Isso aqui é a morte também, que já é fruto da imaginação de alguém, tá bom? Então alguém imaginou como seria a morte. Vamos fazer ela com a foice, ceifando, ceifando vidas. Vamos imaginar, então criaram tudo isso aqui para colocar medo em você. No filme também, certo? Aqui está sem os chifres, mas é a mesma coisa, é tudo aquele principal lá. Esse aqui é esse aqui, você tá vendo aí, dá para ver mais pouco, mas dá. Então essas imagens foram, alguém criou, imaginou como seria. Vamos dizer assim, ei, vamos fazer o seguinte, vamos criar, vamos dar um exemplo, né? Alguém disse assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma imagem simbolizando esse nosso Deus aqui, 2 chifres, que o bode, repare o bode, né? Porque aqui é um bode, certo? Esse aqui, aquele lá, você viu que é um bode, né? Cadê ele? Esse aqui, certo? Você sabe que é um bode. Então alguém já vamos fazer o seguinte, vamos adorar um bode, certo? Vamos criar um bode. Colocaram aqui simbolizando 2 crianças. Terrível. Então vamos criar um bode, certo? E vamos para adorar. Então criaram esse bode para adorar. Só que com certeza no início criaram a imagem de um bode mesmo, como lá no bezerro, aquele bezerro que as pessoas fizeram lá de ouro para adorar no deserto, quando o povo de Deus estava lá, eles já estavam lá no meio, tá vendo? Esses aqui já estavam lá no meio. Então eles sempre estarão em todos os lugares, nas igrejas, fora das igrejas, nos lugares, na televisão, na internet, eles estão em todos os lugares. Então criaram um bode. Veja que se você cobrir aqui, vamos dar um pequeno exemplo. Se você cobrir aqui, vai ficar a cabeça de um bode, tá vendo aí? Tire esse braço, né? Tire esse braço e deixe só a cabeça de bode. Então eles imaginaram, vamos criar esse bode e vamos criar um homem semelhante a um bode. Então depois disseram, vamos fazer o seguinte, vamos criar agora um homem semelhante a um bode, mas com a cara feia, com um jeito diferente, que é para fazer medo das pessoas. Aí foram criando isso aqui, um rosto estranho, sombrio, dentes feios, uma cor feia para fazer medo, porque o vermelho é para meter medo das pessoas, referente a isso aqui já, preto no meio, então preto e vermelho, tá vendo? Preto e vermelho. Então tudo manipulado para fazer você ter medo, certo? Então criaram esse personagem do bode e daqui foram desenvolvendo outros personagens. Então, como para não ficar muito na telha, não ficar muito aqui, já é cenário para meter medo em você, cenários sombrios. Então, para não ficar muito na telha, vamos criar agora, repare só, esse aqui, né, é como se fosse aquele personagem de Jason, aquele filme de Jason, né? Então, eu quero que você use o raciocínio. Todas as imagens, todos os vultos que você vê, certo? Que você vê, com a coisa que você vê, você é esquizofrênico, vê coisas, são coisas que você viu antes, tá bom? Sua mente não vai, você não vai ver, nunca vai ver nada se você não tenha visto antes. Então,
são coisas que vocês já viram, de filmes, de desenhos, e coisas também que às vezes está escondido, certo? Eles colocam escondido e você não percebe. Como por exemplo, lembra que eu mostrei para vocês aquelas fotos, aquelas imagens que eu postei os vídeos? Por exemplo, deixa eu mostrar aqui a você uma. Eu mostrei aqui, eu criei um vídeo sobre essa aqui e mostrei aqui que aqui diz assim: a distância é intrigante. Tem quem fique distante ao nosso lado e quem continue ao nosso lado mesmo distante. Então aqui diz que essa palavra aqui, ela se refere a, você parece que é bonitinha, não é isso? Mas ela se refere a esse personagem aqui atrás. Uma pessoa está distante, mas pode estar ao seu lado, ou pode estar ao seu lado e pode estar distante. Isso que se refere aqui. Isso aqui, com essas palavras, consegue fazer você ter medo. E você vai ver essa imagem que você não tinha visto antes, talvez, só que eu mostrei antes, já no outro vídeo, ver com uma pessoa de branco aqui. Então você vê aqui é feito para você olhar, apenas ler isso aqui. Você lê isso aqui e você olha rapidamente para esses personagens aqui e você não percebe isso aqui. Mas isso aqui é para dizer o seguinte, que está distante, mas ao mesmo tempo está perto, ao seu lado. E também está ao seu lado, mas também está distante. Então, isso aqui é sugestionando para você ter medo disso aqui. Então, às vezes, você já viu alguns filmes, novelas, postagens, coisas que você vê na internet, vídeos, tudo que você já viu, e também os áudios que você recebe também, já tem algumas palavras que fazem você, sugestionar você por isso aqui. Porque, veja bem, se você, só isso aqui, sugestiona você a perceber, a ter um receio, que aqui é o seguinte, aqui é para você ter um receio que tem alguém do seu lado, certo? Que tem alguém do seu lado. É isso aqui, certo? Para você ter esse receio que tem alguém do seu lado. Então isso aqui sugestiona, faz essa sugestão com uma simples palavra bonitinha, mas sugestionando a isso, sugestionando sua mente a ver isso e a imaginar que tem alguma coisa do seu lado. Veja que é de branco, isso tem a ver com branco, um espírito de branco, um espírito preto, um espírito branco, enfim, coisa desse tipo. Então imagine que podem fazer filmes, novelas e colocar coisa desse tipo que você não tinha visto antes, porque você não viu isso aqui que eu mostrei agora. Você não viu isso aqui que eu mostrei agora. Você não tinha percebido, mas você percebeu porque eu mostrei. Mas talvez você ia ler isso aqui, ver isso aqui embora, mas isso aqui, essa imagem aqui, ia ficar na sua mente. E essa frase com essa imagem, as duas se associam. Veja que a imagem, o que eu vejo e o que eu ouço. Eu estou vendo, estou lendo. Então eu estou vendo. Eu não consigo ler se eu não ver. Então eu estou vendo. Tanto vendo as letras como vendo a imagem. Então as duas se associam. Então, se conseguiram colocar isso aqui e você não percebeu, não viu, também pode colocar essas coisas aqui em novelas, em filmes, quadros como esse, postagem como essas, e você vai acumulando na sua mente todas essas imagens de causar medo. Porque vamos novamente aqui voltar, porque é o seguinte: primeiro foi nos ensinado que existem espíritos entre nós, certo? Então aqui a sua mente vai entender que isso aqui é um espírito de branco, um vulto de branco ali distante, e ele está com o semblante parado, como se fosse um morto, um sem vida, tá vendo? De cabeça baixa. Então é assim que sua mente já associa. Foi ensinado a você dessa forma, que primeiro foi ensinado a você ter medo disso, certo? Contado histórias e feito você ver imagens para fazer você ter medo disso. Então, se você nunca tivesse ouvido falar história nenhuma sobre morto, sobre espírito, de aparição, ou visto, então isso aqui para você não seria nada, certo? Não seria nada. Talvez viesse na sua mente essa lembrança, mas seria uma lembrança vaga. Então, uma lembrança sem sentido. Não lembro essa pessoa. Eu tenho uma lembrança aqui na minha mente, mas não sei onde é, não lembro quem é. Então, não teria medo. Então, primeiro foi ensinado você a ter medo disso, contando história de assombração, de terror, as histórias que existem aí de pessoas que viram coisas, que ouviram coisas. Tudo é semeado, tudo é plantado
em nosso meio para nós termos medo, para não desenvolver esquizofrenia, síndrome do pânico, fobia e tudo mais. Então eu quero que você entenda que tudo aqui está associado. Criaram essas figuras, essas imagens, esses vultos, certo? Isso aqui criaram, imaginaram como seria, mas isso aqui você vê que é tirado de uma sombra, que é apenas de uma sombra, certo? Foi tirado, imaginado da sombra de alguém. Só que eles vão modificando. Vai colocando um chapéu, vai colocando umas garras, vai colocando uma coisa. A mente vai criando e vai desenvolvendo, né? Olha aqui, ó, tá vendo? Isso aqui eu não tinha visto, aí. Olha, aqui eu não tinha visto. Conhecendo, uma mão aqui, ó. Conhecendo o sobrenatural, uma mão saindo daqui. Embora essa aqui seja já um slogan, chama um slogan, sei lá, desse site, mas você estava vendo isso aqui, mas ao mesmo tempo tem uma mão saindo daqui. Então veja que é tudo já manipulado, certo? Tem isso aqui, você está vendo só isso aqui, mas você não viu uma mão saindo daqui. Então é isso que faz as pessoas terem medo. Então é tudo manipulado, tudo coisa de homem. Eu quero que você entenda que tudo é coisa que alguém imaginou e criou. Essa mão, vamos imaginando uma mão saindo de um lago para pegar alguma coisa. Vamos imaginar o do mato, sei lá, vamos imaginar. Vamos colocar uma lua, porque a lua tem a ver com lobisomem, com coisa escuro, escuridão. Então tudo é manipulado, tudo da mente de alguém que já criou para fazer medo das pessoas. Isso aqui também, certo? Tudo isso aqui é uma pessoa, certo? Criar, alguém imaginou essa figura. Essa figura, ela não existe. Alguém criou essa figura, tá bom? Assim como que era aquela figura lá. Isso aqui também é outra coisa, já dos tempos antigos, naquela época antiga, já desenhava esse tipo de figura, sendo como se fosse o demônio oferecendo alguma coisa aqui, um voto, um pacto, que as pessoas antigamente acreditavam muito nisso, né? Aqui, como eu falei a você, o principal é esse aqui, depois fizeram esse, né? Depois fizeram esse aqui é a mesma coisa, 2 chifres, tá vendo aí? Um bode, certo? Então eu quero que você saiba que essa figura não existe. Alguém imaginou como seria, mas veio de um bode. Então tudo para fazer você ter medo, para com essa figura desenvolver outras figuras para fazer medo das pessoas, e dessa forma as pessoas ficariam amedrontadas, ficariam doentes, e dessa forma as pessoas sofrerem com esquizofrenia, síndrome do pânico, fobia, depressão, como tem pessoas que têm medo de mortos, medo de caixão, defunto, porque o morto está no caixão, usa a cor roxa. Então tudo já é planejado. Fizeram esse caixão, criaram o caixão, colocaram o rosto no caixão, flores vermelhas e brancas que tem a ver, certo? Então tudo eles relacionam tudo certinho, tudo é bem planejado, bem elaborado. Então existem pessoas no nosso meio que criam isso para fazer medo, colocar medo na sua mente. Tá vendo aqui também essa Pererê? Veja que ele é negro, mas fazem muito preto para meter medo nas pessoas, o preto e o vermelho para colocar medo nas pessoas, certo? Eu não sei o que é isso aqui, deixa eu ver o que é isso aqui, saindo do cachimbo dele que eu não vi. Não dá para perceber, mas é como se fosse uma cobra, uma coisa assim, e não sei, é meio estranho, como se fosse uma cruz aqui também, uma cruzinha lá, uma cruz pequena, eu não sei. E aqui criaram. Então eu quero que você saiba que isso aqui, tá vendo aí? Aquele personagem é uma cabeça de um bode. Então colocaram asas para dizer, para simbolizar um anjo caído, certo? Um demônio que caiu, como Jesus falou que viu Satanás cair do céu, né? Essa estrela também tem um significado que eu não sei. É um bode, tá vendo? Então criaram do bode, que foram dessa imagem do bode foram criando essas imagens aqui, certo? Essas aqui, essa. Então depois colocam nas crianças também, já prepara as crianças para colocar medo com esses cenários escuros e sombrios e estranhos, certo? Vai preparando as crianças para isso. Aqui é para a pessoa achar que o demônio fala ao pé do ouvido da pessoa, para falar para a pessoa fazer as coisas, matar, roubar, mentir, fazer coisas erradas. Enfim, pela palavra de Deus, não é assim que o demônio age, certo? Ele não fala ao seu pé do ouvido.
Não fala não, mas fala, irmão. Não, pela palavra de Deus ele não fala, tá bom? Vamos ver na palavra de Deus se ele fala realmente assim como dizem. Eu quero que você saiba que o demônio existe sim, o diabo existe sim, só que não é essa figura aqui que criaram. Ele é espírito, não pode ser visto, mas ele pode ser imaginado, certo? Que imaginaram e criaram para nos fazer medo, para que tenhamos medo de uma figura que não existe. Embora exista, mas essa figura aqui não existe. Alguém criou essa figura. Vamos ver aqui, na palavra de Deus. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. Anda, está sempre andando. Ele não para, está sempre andando ao nosso derredor. Como leão. Tentando, o leão faz o quê? Rugindo, procurando alguém para devorar. Não é assim que o leão faz, ele fica andando, procurando uma presa, certo? Se ele não achar a presa, ele não vai ter o alimento dele. O leão não é assim? Então, se o leão não encontrar a presa, ele vai acabar morrendo de fome. Então, se o demônio ele anda procurando alguém para devorar, certo? Procurando. Então ele não devora, ele procura alguém para devorar. Procurando, está sempre procurando para devorar. Se fosse, como dizem, que é dessa forma aqui que ele fica, então ele faz isso com todo mundo. Isso ele não faz com todo mundo, ele faz com aqueles que estão em pecado mesmo, e não se arrependem dos seus pecados e não se voltam para Cristo, ou fazem com aqueles que têm medo dele, que se pela, porque essas imagens foi feita para a pessoa ter medo dele mesmo já. Esse é o propósito. Bom, se a pessoa não faz a minha vontade, vamos dizer assim, então eu não posso atingi-la, porque é de Deus, como está escrito na palavra de Deus, né? Quem é de Deus, o demônio não toca. Então, se a pessoa é de Deus, está fazendo a vontade de Deus, está ligado em Cristo Jesus nosso Senhor, o demônio não pode tocar. Então, o que ele faz? Vamos preparar uma estratégia, porque a Bíblia fala que ele é enganador e mentiroso, pai da mentira. Então ele preparou esta estratégia aqui, para fazer as pessoas terem medo, e dessa forma elas vão como que criando uma certa fé negativa nele, e dessa forma ele consegue alcançar a pessoa através da mentira, do medo, certo? Por isso que criaram essa imagem, para fazer medo. Então, se a pessoa não está em pecado, então o demônio tenta enganar a pessoa usando os ministros dele. Lembre que, assim como Jesus tem os servos dele aqui na terra, o inimigo, falar inimigo, porque às vezes as pessoas estão vizinhos, ouviu falando muito em demônio e espírito, aí fica achando que eu estou ficando louco. Então, vou tentar falar isso, inimigo. Então, para você entender, tá bom? Então, o inimigo tem os servos dele, certo? Assim como Jesus tem um servo dele, o inimigo tem um servo dele que trabalha para ele. Então, ele é espírito, não pode fazer nada senão induzir os servos dele a semear essas coisas no nosso meio. Então, isso aqui são coisas de homens, da imaginação dos homens, tá bom? E o que acontece? Vamos aqui então, continuar com a leitura. Sede sóbrios e vigilantes. O inimigo, o vosso adversário, como eu falei a você, porque eu estou falando inimigo, né? Anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certo? Resistir-lhe firme na fé. Resistam firmes na fé. Permaneçam apenas na fé. Pronto. Permaneçam apenas na fé. Resistindo na fé. Nada mais que isso. Certos, tá vendo? Certos, né, de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Certo? Sofrimento. Que sofrimento? Eu era para ter preparado isso aqui, mas não lembrei dessa passagem. Deixa eu pegar aqui só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui pra gente ver, porque como eu falei a você, eu falo sempre
tudo tem que ser da palavra, nada por imaginação, certo? Porque aqui a pessoa acha que o demônio aqui faz isso, faz aquilo outro, apronta com o servo de Deus. Não é verdade, certo? Para a pessoa ser atingida pelo inimigo, ela tem que estar em pecado, ou fazer a vontade dele, ou ter medo dele, tá bom? Veja em Apocalipse 3, Apocalipse 12, 9 e 10, se não me engano, né? Repare só. Apocalipse 9, 12, Apocalipse 12. Não sei se aqui vai dar para ver direito. É porque isso aqui tem que colocar o I, senão fica. Não sei se vai dar. Apocalipse 9, 12, 9 e 10. Pronto. Repare só. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, veja aqui, o acusador dos nossos irmãos, né? Cumprindo resistir-lhes firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos se cumprem na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Lembra? Irmãos, né? Espalhada pelo mundo, pelos irmãos. Mas não é isso aqui que eu queria ver, não. Eu quero 2:10. Mas isso aqui também que tem a ver um pouco, porque já o acusador, né? Já o acusador de nossos irmãos é derrubado. Então, o acusador dos nossos irmãos é derrubado. Então, deixa eu voltar aqui. Apocalipse 2:10, certo? 2:10. Veja bem. Não temas, nada temas das coisas que has de padecer. Eis que, como dizendo porquê, né? O inimigo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, veja bem, o inimigo, eu falei você porque eu estou falando isso, eis que o inimigo lançará alguns de vós na prisão, né? Para que sejais tentados. Então, veja bem o que está escrito aqui. Resistir firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então é dessa forma que ele nos atinge, vamos dizer assim, certo? A única forma que ele pode nos atingir é através da perseguição, né? Isso porque Cristo permite, tá bom? Então temos que resistir firme na fé, porque ele está preparando armadilhas para nós, rugindo como leão, nos preparando armadilhas para nos tragar. Então é dessa forma que o inimigo age, tá bom? Então veja que as duas palavras fazem sentido. Irmãos, né? Irmandade, veja que tem aqui: cumprindo na vossa irmandade esperada pelo mundo, lançará alguns de vós na prisão, o inimigo lançará alguns, vamos botar assim, alguns dos seus irmãos na prisão. Tá vendo que tem a ver? Embora não esteja irmão, mas é alguns, porque somos irmãos na fé em Cristo Jesus nosso Senhor. Aqui também chegada a hora, porque já o acusador dos nossos irmãos, tá vendo? Tudo tem a ver isso. Então é acusador,
é enganador e mentiroso. É assim que é o inimigo, tá bom? Então, só que criaram uma figura e disseram que essa figura aqui faz isso, faz aquilo outro e mata, destrói, enfim, espalharam esse medo, e muitos dos irmãos em Cristo Jesus já aderem a isso. Já há muitos irmãos que começam o culto, já falam: o inimigo tentou isso, o inimigo tentou impedir. Não, calma, nada disso, nada disso, tá bom? O inimigo está tentando, o inimigo está matando, está destruindo, enfim. Eu já falei, postei um vídeo sobre isso, explicando sobre essa palavra que o inimigo veio roubar, matar e destruir. Você pode ver depois aí no canal, entre no canal e veja. Então criaram essa figura, certo? Então é dessa forma que acontece. Não é isso aqui dá a impressão que ele fala no seu ouvido, mas não fala. Por que não fala? Porque é o seguinte: você observe que só você vai entender porque você está passando por isso, certo? Você veja que essa figura, ela fala com você, ela fala ao seu ouvido, não é assim? Ao ouvido, ela fala com você na sua mente, no seu ouvido, é assim que fala. Então é dessa forma que o inimigo fala com você. Mas é ele que fala? Sim e não, porque são os ministros dele que são enviados para falar com você. Então não é ele, tá vendo? É criado por ele, sim, mas os ministros dele é quem elabora tudo isso. Então é assim que ele fala, tá bom? Ao seu ouvido, para lhe enganar, falar na sua mente. Então essa figura aqui de falar ao ouvido, é que você vê na novela agora que está passando, isso aqui é mentira, tá bom? Por que mentira? Porque biblicamente não é assim. E você tem prova disso, que o que lhe causa medo são essas figuras aqui. Então é assim que ele fala no seu ouvido, dizendo que tem alguém perto de você. Cuidado, um exemplo assim: tem alguém que está distante lá, está distante, mas está perto de você, está do seu lado. E ele está ao seu lado, mas está distante. É assim que ele fala ao nosso ouvido, é dessa forma aqui. Então, se você não vê isso aqui, nada disso, você fugir da internet, fugir das redes sociais e só ler a palavra de Deus, não tem como ele falar com você. Resistir firme na fé, resistir firme na fé, lendo a palavra de Deus, buscando ouvir a palavra de Deus na palavra, buscando, orando, jejuando, enfim. Então não tem como ele lhe alcançar. Ele vai ficar sempre tentando, mas nunca vai conseguir nada com você, porque ele estará sempre ao redor, tentando, procurando alguém para devorar. Vai procurar, mas você vai estar resistindo na fé, lendo a palavra, se fortalecendo, lendo a palavra de Deus. Então não tem como. Mas se você vai se alimentar da fé dos homens, as palavras dos homens, que são essa aqui, então você é uma presa fácil para ele, que é o que está acontecendo com você agora. Mas não quer dizer que você está possesso, não. É só isso colocado na sua cabeça. Você pode conferir essa palavra aqui em 1 Pedro 5,8. Vamos agora ver uma palavra que faz sentido com essa, que isso aqui eu já falei em algum vídeo, mas estou falando novamente para as pessoas não venham para cá com conversa. Não é bem assim não, meu irmão, não é bem assim não, o inimigo. Olha, eu quero que quando você falar do inimigo de Deus, do inimigo, ou você fala da palavra, você fala de Jesus para mim, qualquer palavra que você falar, você me mostra na Bíblia, na palavra de Deus. Não quero nada da sua cabeça, da sua mente. Se for assim, eu não ouço você, tá bom? Porque você fala de homens e não da palavra de Deus. Olha, Jesus fala assim: e quando o espírito imundo, tá vendo? O espírito, então, essa figura aqui não existe, porque é espírito. Assim como Deus é espírito, Cristo Jesus nosso Senhor, que é Deus é um só, os dois são um só, é espírito. Então, quando o espírito, certo? Quando o espírito, essa palavra aqui tem algum significado que eu não sei ainda, mas não é um espírito, mas o espírito. Quando o espírito tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso, e não o encontrando. Repare só, anda por lugares áridos. O que está escrito lá em 1 Pedro? Repare só, né? Como faz sentido a palavra toda é uma só. Adversário anda em derredor. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares, anda procurando, é continuação, anda procurando repouso, anda ao redor do homem procurando repouso, anda por lugares áridos buscando repouso, procurando a quem possa devorar.
procurando alguém para devorar, certo? Buscando alguém para devorar, né? Andando por lugares altos, buscando repouso, buscando alguém para devorar. Então faz sentido. E não encontrando, então diz: voltarei para minha casa de onde saí, certo? Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, voltarei para aquele homem. E voltando, acha desocupada sem a palavra de Deus, sem o Espírito de Cristo, mas ela está varridinha, está adornada. O que é isso? Varridinha, arrumadinha, varridinha e adornada. Adornada com essas coisas aqui, com essas coisas, certo? Com essas coisas, com o pecado, certo? E com essas coisas, com o pecado, com medo disso aqui. Então ele está adornada, está arrumada com essas coisas. O medo disso aqui, a imagem essas imagens aqui já estão na sua mente, já estão no seu coração, já tem medo, está cheia de medo, crenças e medos, e acha que isso aqui existe, que isso aqui é uma farsa, que é uma farsa enganosa para enganar todo mundo, engana todo mundo aí, certo? Até aqueles que não creem também já são enganados. Então anda, né? E não encontra, diz: voltarei para minha casa de onde saí. Então ele vai voltar e acha a casa desocupada, sem Deus, sem a palavra de Deus preenchendo a mente da pessoa, mas encontra a casa da pessoa ocupada por palavras de homens. Veja bem, não acha a pessoa com a mente e o coração ocupado com a palavra de Deus, né? Não está ocupada com a palavra de Deus, mas está ocupada, varridinha, arrumadinha, com as palavras dos homens, palavras de medo, figura de medo, lembranças de medo, imagem de medo. Então ele vai e leva consigo, ou é claro também, ocupada com o pecado, com a prostituição, adultério, mentira. Mas caso a pessoa esteja nesse estado, adultério, mentira, prostituição, é importante que ela apenas peça misericórdia, se arrepende e pronto, acabou. Jesus perdoa você dos seus pecados, dos seus erros. Quando você se arrepende, você luta para não praticar, tá bom? Você luta, você batalha. E ainda que você esteja tão fraco que não está forte na palavra, está sempre cometendo o mesmo pecado ou outros pecados, mas continue lutando, batalhando. Senhor, me ajuda, não quero fazer isso. Então não terá brecha para a sua vida, o demônio não terá brecha. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Então a pessoa acaba que vivendo mais ainda no pecado, isso porque ela está varrida e adornada com o pecado e com as palavras dos homens, com o medo que os homens colocaram na mente da pessoa, no coração da pessoa, tá bom? Então eu quero que você entenda que essa figura aqui foi criada, essa também imaginaram como seria, mas criaram de um bode, como eu falei a você disso aqui também, aí já criaram isso aqui também, e já fazem com que Jesus e o inimigo sejam, tenham a mesma força, mesmo acha que, compara que ele, Jesus e o inimigo têm o mesmo poder, mas não existe isso aqui, essa figura não existe. Isso aqui não existe, tirado de um bode, então não existe, tá bom, esqueça isso. Aí colocaram nesses filmes também, que já é como se fosse filho daquele bode, certo? Então criaram essa figura também, para fazer medo, para você, enfim, já está associado, lhe causar medo. Isso aqui para colocar medo nas crianças, colocam no desenho para preparar as crianças já para ter medo. Esse aqui também, já nos desenhos animados, nos desenhos de já pessoa adolescente que vê isso aqui nos desenhos de adolescente, aí também já comentam sobre esse tipo de coisa, que a Globo, que tal, é tudo satanista e etc, e coloca essa imagem aqui, que é de um bode, tá bom? Ó, é de um bode, certo? Mas isso aqui também tem algum significado lá no meio dele, lá, que eu não sei qual é. Então tudo isso aqui foi a imaginação que criaram. Alguém criou da imaginação, da mente de uma pessoa, uma imagem feia, mas alguém que imaginou, mas tirado de um bode. Então é isso. Então aqui vai mula sem cabeça, aqui o anjo da morte,
Já criaram isso também para meter medo nas pessoas, a morte, certo? Acho que esse aqui não, é diferente. Então isso aqui já é outra figura para meter medo, colocar medo na pessoa. Esse também, criaram essa figura todinha. Aí colocaram nos gibis também para preparar as crianças para ter medo, fantasma. Tudo já bem elaborado, bem planejado, certo? Lobisomem também já é filho do bode, bota assim. Aqui para criança, vai para as crianças nos desenhos animados. Aqui também esse Hellboy já é fruto daquele bode lá que criaram. Tudo começou de um bode, pronto. Toda figura que você vê, essas figuras aqui, começou filha de um bode, tá bom? Isso aqui também, enfim. Então tudo isso aqui é apenas um engano para fazer medo a você. Então você vê essas imagens são mostradas a você e são contadas histórias assustadoras sobre elas. Cada uma tem uma história. Isso aqui tem uma história assustadora, que eu não sei bem qual é, mas quem joga esse jogo sabe. Essa aqui tem uma história assustadora também no desenho, já conta uma história assustadora, mas antes essa aqui também, quem vê o filme conta uma história assustadora sobre espírito, e a mente vai associando todo o filme de espírito que você viu, vai lhe causando medo. Isso aqui é para fazer medo, você ter medo de lugares sinistros, achar que todo lugar assim que é meio deserto tem alguma coisa na espreita. É nos ensinado isso na nossa mente. Isso é como uma lavagem cerebral. Esse aqui, como eu falei a você, já é filho de lá, para você ter medo de palhaço. E, enfim, palhaço também, era para eu ter pegado a imagem de palhaço, não peguei. Então isso aqui já é colocado para você ter medo. Eu cheguei nisso aqui agora e eu quero ver esse aqui. Lembra que que acontece? Isso aqui é fruto de algo que eu vou lhe mostrar aqui agora, certo? Vou encostar aqui por enquanto isso. Vou lhe mostrar fruto disso aqui. Isso aqui não. Peraí, deixa eu fechar aqui. Veja bem, eu peguei um pouquinho disso aqui. Eu entrei no site evangélico, mas que não é evangélico, certo? Eu quero que você saiba que tem pessoas se passando por evangélicos, por pessoas de Deus, pessoas católicas, mas não são. Isso aqui é o vídeo que eu estava vendo instante, que eu explicando sobre isso aqui. Você pode ver o vídeo que eu postei ontem. Então, o que acontece? Tem pessoas se passando por pessoas de Deus, mas não são de Deus, certo? Não são. Elas não são de Cristo. São pessoas que se fazem de Cristo, mas não são. E elas estão espalhando tudo isso aqui no nosso meio, para fazer medo, colocar medo nas pessoas de Deus. Então, essa aqui é uma carta do inimigo à igreja. Então diz assim a carta: um irmão, não sei se é irmão, não é irmão não, né? Acho que é uma pessoa que precisa conhecer o amor de Cristo. Ele postou no site, tinha mais de 500 pessoas online lá, comentando, não só isso, mas muitas outras coisas. Eu vi muita coisa lá podre, escondida, como aquelas imagens de medo, de pornografia. E ele colocou assim: carta do inimigo. Eu falei você porque eu estou falando inimigo, né? Carta do inimigo a todos os cristãos, a igreja de Cristo, vamos dizer assim. Aí escreveu aqui: leva ao conhecimento de todos os cristãos que estou trabalhando muito. Só um minutinho. Olha, sobe 9 horas, viu? Não abriu ainda não. Eu estou gravando um negócio aqui. Leva ao conhecimento de todos os cristãos que estou trabalhando muito. Embora que me pintem numa madeira feia, de uma maneira feia, tá vendo? Olha você, de uma maneira feia, dizendo que eu tenho chifre, caldo e outras coisas, mas entretanto não sou bem assim. Quem conhece a Bíblia sabe muito bem que posso me transformar em anjo de luz. Entretanto não sou bem assim, quer dizer, é assim e não é assim. Então veja que isso aqui já faz a pessoa ver isso aqui como realmente ele é, mas não é isso aqui, não existe isso aqui. Lembre-se que foi tirado de um bode, tá bom? Só de um bode.
E do bode foram tirando várias imagens, como como eu falei a você, um pintor, ele cria uma imagem de um primeiro quadro e depois ele vai criando outras imagens semelhante àquela. Tem pintores que pintam só paisagem, não é? Pintor que pinta só paisagem e ele vai imaginando como é, como não é, e vai criando, e existe vários e vários quadros, mais de 30, 40, 50 quadros ou mais, ele vai imaginando e vai criando. Então é assim que é. Então veja bem, aí fala assim: na realidade vou à igreja com mais frequência do que muitos cristãos. Certo? Agora, quem foi que falou isso aqui para esse irmãozinho? Ele anda falando com o inimigo anda falando com ele à noite? Sim e não. Sim e não. Então, essa pessoa aqui que escreveu isso aqui é uma pessoa que sofre de toque religioso. Lembra que eu falei a você? Você tem pensamentos ruins, certo? Referente à sua fé. Talvez você que está vendo esse vídeo tem pensamento referente à sua fé, de medo, de palavrões, imagens obscenas e vozes. Esse já tem os pensamentos que vem dizendo que é o inimigo, imaginando como seria o inimigo falando, mandando uma carta para o povo de Deus. Então isso aqui já é heresia. Apague isso do seu celular quando mandarem qualquer coisa que fale que o inimigo está mandando um recado. O inimigo, se afaste disso, que é semeando medo no seu coração, que isso aqui faz medo. Então vou fechar isso aqui, que eu tenho até nojo dessa porcaria. Então não salvar. Então isso aqui, então essa figura que eu mostrei a você há pouco tempo, deixa eu ver se ela está aqui aberta. Essa figura é uma carta do inimigo à igreja. Então, deixa eu colocar aqui essa imagem no site e colocar aquela carta. Tá vendo como está todo mundo contaminado, corrompido com esse lixo? Então colocaram essa carta, essa figura, dizendo que essa aqui é uma carta do inimigo à igreja de Cristo, do nosso Senhor. Então, aí que acontece? Eles também preparam palavras, como eu mostrei no vídeo ontem, esse tipo de palavra, certo? Eles imaginam assim: Jesus, toque, toque. Jesus fala toque, toque, mas isso aqui também já tem a ver com toque religioso, certo? Jesus, toque, toque, tá vendo? Isso aqui já é bem elaborado para mexer com a sua mente, que isso aqui sofre de toque religioso. Jesus, por isso que eu falo a você, fuja das postagens que mandam pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram. Fuja que tudo está contaminado, você não tem como perceber. Vá ler a palavra do nosso Deus, porque ela é espírito e vida, como Jesus mesmo nos falou. Então uma pessoa diz: quem é? Aí Jesus diz: Jesus Cristo. Aí a pessoa fala: o que você quer? Jesus fala: entrar. A pessoa diz: para que entrar? Tá vendo? Uma pessoa arrogante, orgulhosa, prepotente. Aí é isso que fala para você. E fala para você que Jesus também é muito mau e perverso. É assim que passa isso aqui. Entrar. Para que quer entrar? Jesus fala: para salvar você. A pessoa diz: salvar de quê? Aí Jesus fala: salvar do que vou fazer com você se não abrir essa porta. Então isso aqui já é feito para piorar o seu toque religioso. Então isso aqui, se você vê uma vez só e você não, alguém explicar sobre isso, como agora eu estou explicando, que é apenas uma coisa que alguém criou para lhe amedrontar, aí alguém mandou para você, isso aqui já mexe com você. Então, para você agora que está vendo essa explicação, você não tem medo, porque eu estou explicando para você. Mas se isso aqui vem pelo seu WhatsApp, Facebook, Instagram, você recebe essa mensagem, pronto, é isso aqui que é semeado para lhe causar o medo. Então, é isso. Eu quero que você entenda que de um simples bode, né? De um simples bode, coitadinho bode, oh meu Deus do céu, oh meu Cristo, ai meu Deus, essa palavra também tem saído da nossa boca, meu Deus do céu. Porque, meu Deus do céu, então, Deus da terra, isso também não pode ter. Olha, bode, certo? Bode. Ai, coitadinho, de um simples bode, rapaz. De um simples bode fizeram toda essa coisa toda aí. Tá vendo? De um bode. Um bode. Aqui, é. Vê, tá vendo? Aí, aqui já é armação já. Pra ter medo, tá vendo aí? Tudo tá associado. Mas de um simples bode, a imagem de um bode, fizeram. Isso aqui não precisa ter medo, não. Eu lembro que isso aqui é um bode, uma montagem, mas já é propósito de causar medo. De um simples bode, fizeram toda essa mentira aqui para fazer você ficar esquizofrênico, depressivo, ter medo, ter fobia, achar que ia perder a salvação, que não tem mais salvação, enfim, tudo isso, certo? Isso aqui eu vou fechar aqui, não tem mais interesse não. Então, de um simples bode, né,
dessas simples imagens aqui e daquela imagem lá, simples imagem, certo? E daquela simples imagem, daquele simples imagem de bode, criaram essa aqui, depois criaram essa outra e não quer abrir por quê? Ai, deixa eu fechar aqui e abrir de novo. Bora. Então daquele bodezinho lá que você vê na televisão, aquele bode que você vê na televisão não, você viu lá no Facebook, ali naquela uma coisa, naquela foto, daquele tipo de bode que era esse aqui, já um pouco estranho, sombrio. Aí criaram esse, criaram esse, e depois criaram esse, aí criaram esse, e aí criaram esse, e depois desses aí criaram esses aqui para associar a vultos, a espíritos, a tudo, e foi contaminando sua mente, fazendo você ter medo de tudo isso. Mas são coisas de pessoas. Mas você pode ver, se a pessoa que vê, você que vê vulto, por exemplo, você tem que lembrar, você que vê pessoas mortas assim, você que falando baixo, porque a pessoa pode estar de fora, pode ouvir. Tem gente esperando para abrir a lan house, por isso que eu estou falando baixo assim. Então pessoas que vê vultos, certo? Elas ou ver pessoas mortas, tente lembrar que você vai conseguir lembrar do rosto, do que vem na sua mente dessa pessoa que vem de morta. Tente lembrar, não tenha medo, porque foi coisa que você viu, que lhe mostraram, certo? Então tente lembrar que você vai conseguir, você conseguir lembrar, você vai lembrar se você já viu esse rosto em algum lugar. Então tudo que você vê de vulto que você vê na sua mente, de pessoa morta, de que coisa, você viu, existe essa figura, lhe mostraram, certo? Como que fizesse assim para você, fizesse para você assim, alguém veio e fez isso aí, certo? E mostrou rápido e tirou. Então, por isso que vai e vem, mostrou, repare a mesma coisa, vai e vem, toda hora que essa imagem vai e vem. Então quando você tem medo, muito medo, o medo vai desenvolver porque também foi colocado em cima de você. Esse medo vai evoluindo, aumentando, e você começa a ver com mais frequência, e isso vai aumentando, vai evoluindo, você vai começando a ver com mais frequência, e vai ficando como que parecendo mais real. Mas eu quero que você entenda, depois eu quero falar para você sobre isso aqui, Isso aqui também tem a ver, certo? Vou mostrar você, tem a ver com tudo isso aí. O realismo nos jogos, certo? Tudo tem a ver. Já é preparado para fazer você ter medo. Esses realismos aqui está associado a tudo. Quanto mais você vê o jogo mais real, mais isso influencia também nas coisas irreais. Isso aqui é uma coisa irreal. É um jogo que imaginaram e criaram como é. Então tem a ver também para você ver as coisas, espíritos, fantasmas, tudo isso com mais realismo, sabe? Com mais realismo. Prepara sua mente para ver as coisas que a mente criou, que imagina como é, com mais realismo. Então tem a ver. Depois eu vou tentar explicar sobre isso. Então é tudo uma manipulação. Isso aqui não existe, certo? Não existe, é mentira. Não existe isso, não existe. Não existe. Isso aqui não existe também, porque existe, não isso aqui, sobre esse jeito não, mas o bode sim existe. Não, isso também não existe, nada disso existe, tá bom? Criaram, alguém imaginou e foi imaginando, não existe. Isso aqui pessoas que antigamente via, porque elas foram induzidas a imaginarem como seria, tá bom? Então, tudo isso aqui é um engano para fazer você ficar doente, tá bom? Ó, isso aqui, repare que eles cobrem o rosto para que não pareça com a pessoa. Isso seja uma coisa estranha. Então, se você vê o rosto, você somente vai entender que parece com a pessoa, que tem semelhança com a pessoa, embora a figura pareça com a pessoa, mas veja que eles fazem um pouco estranho, esconde o rosto para ficar mais assustador e parecer com uma coisa demoníaca. Então é tudo manipulação, tá bom? Então não tenha medo, essas imagens alguém imaginou e criou a partir de um bode, só isso, tá bom? Então fique na graça do Senhor Jesus, até o próximo vídeo, e lembre-se que Deus está sempre pronto, está aí
com o amor dele, com a misericórdia dele estendida para você. E somente a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus é quem vai limpar sua mente de tudo isso. Então, desligue sua televisão, porque na televisão está impregnado com tudo isso, certo? Está impregnado. A internet, os vídeos do YouTube, está tudo impregnado, certo? O WhatsApp, Facebook, Instagram, eles estão mandando coisas para impregnar a mente das pessoas. Existe, como eu falei a você, aquela imagem que eu mostrei a você, ela já é prontinha para isso, certo? Elas já fazem essa imagem prontinha para colocar medo em você, tá bom? Então é isso, tá bom? Então fiquem na graça do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. E vou deixar meu WhatsApp para a gente conversar. Se quiser conversar comigo, eu quero conversar, quero que você me esclareça mais coisas na palavra de Deus. Eu vou tentar esclarecer. Eu esclareci para você que não tem como o inimigo, falei a você porque falando isso, ele falar no seu ouvido. Não tem como ele falar através dessas coisas, tá bom? E depois quero postar um vídeo também falando sobre as vozes que vem na sua cabeça, que também são colocadas. Mas eu quero dizer a você que as vozes, as imagens que vem na sua mente, as lembranças ruins, ela vem do que você vê, certo? Dessas imagens que você vê, os filmes, novela que você vê, tudo que você vê de fantasma, monstro, isso vai alimentando sua mente com medo. E as vozes vêm do som que você ouve em filmes, em novelas, em vídeos do YouTube. Tudo está bem planejado, bem elaborado para contaminar a sua mente, tá bom? E os pensamentos que vêm confusos, ruins, vêm das frases confusas que você lê na internet, vê em postagens, como algumas que você viu agora, aquela que eu mostrei a você, tá bom? Então, fique na graça do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. E lembre-se que Jesus, ele é Espírito, tá bom? Jesus é Espírito e vida. E você não precisa ter medo, nem se preocupar com nada, tá bom? Porque Jesus é Espírito. Eu não estou achando uma imagem aqui. Cadê ela? Então é isso, tá bom? Então até o próximo vídeo e fique na graça do Senhor Jesus.